Bom dia. Um pouquinho mais cedo hoje aqui para bater um papo com vocês. É que tem tantos assuntos nacionais que estão deixando a gente meio complicado aqui para analisar tudo. E eu quero trazer três para analisar rapidamente com vocês aqui. Lembrando que todo candidato, aqueles que se propõem a disputar 2024 um cargo de prefeito, vice-prefeito, vereador ou vereadora, você tem que ter posicionamento, tem que ter clareza do que acontece no Brasil. Veja as últimas eleições, teve pessoas que não se elegeram porque tentaram ficar sem posicionamento. Vamos pegar o caso da Bahia, né? O ACM Neto não era nem Bolsonaro nem Lula e acabou perdendo a eleição. Quando iniciou o processo eleitoral, ele tinha mais de 60% de preferência eleitoral e acabou sendo derrotado pelo candidato do PT. Claro que com todo o apoio do governo, com o histórico de 16 anos de governo, mas ele não teve posição. Tá? E aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos o caso do ex-governador André Putinelli, que liderava todas as pesquisas e também não era nem Lula nem Bolsonaro. Na semana anterior à eleição, na quarta ou quinta-feira, no debate nacional, o ex-presidente Bolsonaro pediu voto para um dos candidatos e ele acabou ficando em terceiro, e o candidato que estava em último, que era o bolsonarista raiz, acabou chegando em primeiro lugar. Né? Então vamos pegar isso como exemplo e vamos discutir a conjuntura nacional, se não para a gente ter posição sobre um candidato, a gente ter posição sobre um assunto nacional. E eu quero trazer aqui a Operação Lesa Pátria, que continua fazendo prisões sobre o 8 de janeiro, a depredação lá da Praça dos Três Poderes, que a Polícia Federal hoje prendeu 3 PMs do alto comando da Polícia do Distrito Federal. Prendeu o ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar, Jorge Eduardo Naime Barreto. Ele foi um dos detidos. Os outros 3 são o Tenente Rafael Pereira Martins, o Capitão Josiel Pereira César, que era o ajudante de ordens do Comando-Geral da PM, e o Major Flávio Silvestre de Alencar, que apareceu em imagens liberando acesso para que os invasores entrassem no prédio do STF. Por que é importante a prisão desse comando da PM? Porque indica que eles prevaricaram, indicam que eles não cumpriram o dever que eles tinham que cumprir, que eles se associaram ao cometimento de um crime enquanto eles estavam no comando. Eles tinham que ter impedido, ou pelo menos tentado impedir, que foi o caso do comandante que ficou preso por 8, 10 dias, 15 dias, e foi liberado, porque foi comprovado que ele estava no serviço, que ele tentou impedir os vândalos de entrar, que ele se feriu tentando, e aí ele foi inocentado e colocado em liberdade. Não pode, quem tem função de Estado, que é funcionário de carreira, que está de serviço, que está trabalhando, não pode ter posição política. O dever deles era guardar o patrimônio público. Eles não podiam se associar àquela turba enfurecida. É como se você tiver um PM se associando ao crime organizado. É crime facilitar a passagem aonde é proibido. É proibido por lei, e eles têm que responder criminalmente por essas ações. Eles vão responder, segundo o ministro da Justiça, os crimes investigados são abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição e deterioração ou inutilização de bens especialmente protegidos. São os crimes que estão sendo apurados e que eles serão julgados por isso, certo? Portanto, o Estado continua atuando na punição daqueles que cometeram um crime de tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro. Um outro assunto que eu quero trazer aqui é sobre os garimpeiros
nas terras Yanomamis. Eles estão tentando sair, porque obviamente chegou até eles a notícia que o Estado vai intervir para expulsá-los. Eles estão com medo de ser presos, ou com medo de, enfim, de alguma coisa, e estão tentando sair. São mais de 20 mil pessoas que estão saindo. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu já tive na Terra do Garimpo, no início dos anos 80, na região de Peixoto de Azevedo, lá no Mato Grosso. Pensei em ir para a Serra Pelada na minha juventude, mas acabei desistindo. E eu tenho certeza de uma coisa, 99% dos garimpeiros que participam da lavra são trabalhadores buscando sustento para sua família. O Estado, que tem o dever legal de proteger os Yanomamis, também, é claro que esses garimpeiros estavam num trabalho ilegal, é claro que eles estavam cometendo crime trabalhando, mas também é claro que eles não iriam para lá se não tivesse aqueles que compram o ouro diretamente deles. Aqueles que lucram, que financiam, que compram as dragas, que levam o mercúrio, que levam o combustível, que levam os alimentos, que vendem muito mais caro, que tem aqueles que faz a logística, que vendem para eles os gatos, que leva o arroz, o feijão, o gás, enfim, que eles acabam trocando por ouro a preços exorbitantes e eles quase que sempre não acumulam nada. Eles sobrevivem trabalhando como o pessoal na construção civil. Ou melhor, não é como o pessoal da construção civil. É trabalho análogo à escravidão. Eles ficam em barracos insalubres, não tem banheiro, não tem nem a mínima condição de higiene. Eles são trabalhadores escravos. A grande maioria não tem estudo. A grande maioria passava fome nos seus estados de origem e foram chamados para ficar rico numa falsa promessa. A minha grande preocupação com isso é do ponto de vista humanitário. Eu sei que eles estavam cometendo crime, mas eu sei também que o Estado, como o Estado feito por gente que tem o pensamento do Lula, que tem o pensamento da Gleisi Hoffmann, do Haddad, gente que tem a questão social profundamente enraizada. Eu sei que a hora que passar esse conflito vai ter que pensar numa forma de proteger ou numa forma de conseguir inserir esse povo no trabalho, ou pelo menos cuidar da sua família. No mínimo isso. Eu tenho essa preocupação. É claro, insisto aqui, sei que eles estavam cometendo crime, sei que eles estavam num trabalho ilegal, mas sei que os grandes criminosos são aqueles que não vão para o garimpo, são aqueles que não vão para a lavra, são aqueles que são donos dos helicópteros, donos dos barcos, donos dos armazéns, donos dos aviões que exploram e cada vez ficam mais ricos com o trabalho deles. São as joalherias, são quem compra o ouro, aquele pessoal que compra o ouro barato. É o capitalismo selvagem. Essas pessoas precisam ser punidas. Vamos para o terceiro assunto. A guerra que a grande maioria dos meios, dos analistas, principalmente na CNN Brasil, o pessoal da Globo News dá um enfoque um pouco mais light para essa briga do Lula com o presidente do Banco Central. Por que é que o Lula está furioso com o presidente do Banco Central? Veja, o juro de 13,75 e a inflação alta não é culpa desse governo atual. A inflação o juro no último ano do governo Bolsonaro subiu 11 pontos. Subiu 11 pontos. Portanto, a culpa do juro estar alto, a culpa da inflação é do governo Bolsonaro, que gastou sem nenhum lastro fiscal, que cometeu crimes eleitorais, liberando dinheiro no período da eleição, enfim, ele destruiu o orçamento, ele invadiu todas as competências econômicas e gastou muito dinheiro. Isso subiu a inflação e isso subiu o juro. O Lula esperava do presidente do Banco Central que baixasse pelo menos 0,25 e na ata, na discussão, tivesse uma recomendação ou uma confiança que as decisões que estão sendo tomadas pelo governo,
o debate sobre o novo arcabouço fiscal, o debate sobre a reforma tributária, as ações que o governo já tomou do ponto de vista social para aumentar o emprego, para aumentar a renda, de proteção aos mais pobres, que pelo menos sinalizasse que no médio e longo prazo os juros poderiam baixar. O presidente do Banco Central não podia manter e dizer, olha, se não cortar, se não fizer isso, se não fazer aquilo, vai continuar desse jeito. Porque é claro que ele é um bolsonarista, ele foi indicado, ele era um homem de confiança do Guedes, foi indicado por ser um homem de confiança do Guedes, com uma articulação com o mercado financeiro e a elite empresarial brasileira para cuidar da moeda, para cuidar da renda daqueles que vivem de renda. E a melhor forma de você obter uma grande renda é manter a taxa de juros alta. Então, ele claramente está fazendo um contraponto à administração do governo Lula. E aí só tem dois jeitos dele sair antes desses 2 anos. O primeiro é por renúncia, ele renunciar, e o segundo, ele ser obrigado a sair por não baixar a inflação. E o Lula está deixando claro isso, que se a inflação não cair, se o juro não cair, se ele não baixar, se ele não trabalhar, não fazer uma política monetária diferenciada, o Lula vai pedir a cabeça dele. Com certeza, com certeza. E eu acho justo isso. E você que é trabalhador, você que vive de salário, você que não tem grande empresa, você que tem um pequeno mercadinho, um jeito de sobreviver, que vive no limite, você tem que estar de acordo com o Lula. O Lula está te protegendo com isso. Só tem um jeito da economia do Brasil crescer. Só tem um jeito de você tomar empréstimo bancário a juros baixos. É a taxa de juros do Banco Central diminuir. Portanto, vamos apostar nesse governo. Vamos torcer que a experiência do Lula, o que ele conhece do mercado, o que ele conhece da administração federal esteja correta. Eu torço por isso. Obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.